volta e meia nós vemos resultados de avaliação. Por exemplo, vejo lá no Enem que eu obtive a nota 750. Com essa nota vou poder fazer um curso bom lá no UFSCar. Mas como que são produzidos esses números? Como que são produzidos esses resultados? O Jorge Luiz Barzan, aqui no livro, ele nos explica que tem uma ciência que trata desses resultados, que é a psicometria. A psicometria, ela é uma ciência que ela procura mensurar comportamentos. Ao mensurar comportamentos, ou para mensurar comportamentos, ela analisa relações de causa e efeito. Por exemplo, o João ali, ele chuta a bola bate no meu braço e dói. A Maria chuta a bola, dói menos. O chute é a causa de um efeito que é a dor. Então, quando eu meço, eu digo que eu tive mais dor com o chute de João, eu estou fazendo uma medida. Eu faço uma medida indireta da causa chute. O mesmo ocorre na questão da avaliação da educação. Quando nós fazemos uma prova, nós temos um desempenho. Esse desempenho, ele vai dar um determinado número. Mas o que causou esse desempenho? Esse desempenho, pode ser causado por vários aspectos. Um deles é a própria sorte. Eu pus lá, minha mãe mandou, coloquei, então deu um desempenho melhor ou pior, dependendo da minha sorte. Depende também da cola que eu olho lá na prova do meu colega e vejo e marco lá o desempenho. Pelo ambiente onde eu estou e pela aprendizagem. Então, o desempenho, ele é causado por alguma desses aspectos. Quando nós estamos pensando na educação, eu estou querendo me preocupar em ver quanto de aprendizagem permitiu que eu tivesse determinado desempenho. Então, é uma medida indireta da aprendizagem. Então, eu estou olhando para o João. Eu vejo na cabeça, não consigo olhar dentro da cabeça dele. Eu sei que aquele conhecimento ele está latente. E eu só consigo medir o seu desempenho. Aí, que o teste é uma forma de medida dessa aprendizagem. E aí é que nós vamos ter toda uma teorias ou discussões para nós vermos como que nós vamos medir isso. E a psicometria, ela trabalha com essa medida. Quando nós estamos trabalhando com o Enem, SAEB, SARESP, Prova Brasil, nós estamos trabalhando não com a avaliação apenas do João. Eu estou trabalhando com a avaliação da escola como um todo, ou do sistema como um todo. Aí eu vou ter uma medição em larga escala. O Jorge aqui, ele nos lembra que medição não é igual a avaliação. A avaliação ela é muito mais complexa. Então, sempre é bom lembrar que a medição ela faz parte da avaliação. Então, vamos lá. Eu vou medir o desempenho do João e da Maria. Então, eu tenho que, primeira coisa, saber o que eu quero medir. Eu quero medir a aprendizagem. Então, o que o João tem que aprender? E esses aspectos que eles têm que aprender, eles vão ser causa do desempenho. Então, o primeiro aspecto a ser analisado é você definir quais são as variáveis, ou como o pessoal da psicometria chama, os construtos, que vai definir o resultado ou desempenho do João. Né? Então, qual é a variável de aprendizagem que eu quero medir? Aí existem várias possibilidades e tem muitas discussões pedagógicas. Por exemplo, quando nós estamos, o ENAD, que avalia a educação superior, ela avalia principalmente, ou ela tenta medir principalmente, conteúdos. Então, você tem uma concepção pedagógica. A educação básica, em geral, quando faz essas medidas, ela trabalha com competências e habilidades, que também é uma outra concepção pedagógica. Então, o primeiro aspecto, a hora que eu vou trabalhar com a medida, eu tenho que saber o que eu vou medir. Qual é a concepção de educação que eu quero?
Então, eu tenho aqui o que eu quero avaliar, são as variáveis. Agora, eu preciso de fazer o planejamento dessa avaliação. Este planejamento, ele significa, primeiro, definir quais instrumentos eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma prova, eu vou utilizar um questionário, eu vou utilizar observação. Quem que eu vou pedir a informação? Eu vou aplicar provas a professores, a alunos, vou aplicar questionário a diretores, eu vou entrevistar a comunidade, então tenho que definir essa fonte da informação. Na sequência, eu tenho que definir qual é o tamanho da minha amostra. A minha amostra, ela pode ser todos os alunos de uma escola, todas as escolas de um sistema, ou pode ser uma parte. Por exemplo, o SAEB, durante muito tempo, ele utilizou uma amostra de escolas. Então, apenas algumas escolas fizeram a sua avaliação. Tenho o construto, tenho o planejamento, agora eu tenho que pensar como que eu vou apresentar os resultados. Para definir a apresentação dos resultados, eu tenho que pensar qual que é o uso. Se eu estou pensando num processo seletivo, como é o Enem, eu vou apresentar os resultados de uma forma. Se eu estou pensando em fazer avaliações para dar subsídios para a melhoria pedagógica, eu vou dar de outra forma. Se eu quero oferecer subsídio a uma escola, é de um jeito, ao sistema é o outro. Assim, quando eu defino qual é o uso, eu vou definir qual é o sujeito que eu vou estar medindo. É o indivíduo? No Enem, por exemplo, um dos resultados é o do indivíduo. Você recebe a sua nota. No SARESP, por exemplo, o indivíduo não é medido. E quem é medido é a escola, porque tem objetivos diferentes. Em alguns casos, pode ser uma unidade da federação, município, estado, uma região. Também na questão da definição da apresentação dos resultados tem o formato. Eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir uma nota, eu vou usar alguns indicadores ou eu vou fazer um extenso relatório. Se o meu objetivo for o indivíduo, for o João, será de uma forma. Se o meu objetivo ele for para dizer se o João pode entrar na universidade ou não, ele será de uma outra forma. Então, quando, por exemplo, em processos seletivos, em concursos, eu atribuo uma nota. Quando eu quero oferecer subsídios para melhoria pedagógica, eu vou ter também aí vários indicadores. Tenho o construto, tenho o planejamento, tenho a apresentação dos resultados e agora eu tenho que definir qual é o modelo de medição que eu vou utilizar. Nós temos, o Jorge nos apresenta dois modelos, a teoria clássica dos testes e a teoria resposta ao item. A teoria clássica dos testes, que é normalmente utilizada em vestibulares de instituições particulares, em concursos, no ENAD também, ele trabalha com a seguinte ideia. Quando nós vamos medir, existem diversos erros que vão lhe meter nessa medida. Lembra lá como nós estamos dito lá no início, que quando eu vou trabalhar o desempenho, eu tenho o desempenho pode ser influenciado pela aprendizagem, pela sorte, pela cola e por vários outros aspectos. Então, a teoria clássica dos testes, ela vai dizer assim, nós não conseguimos eliminar totalmente esses erros e nós vamos conseguir apenas dizer se um indivíduo sabe mais do que o outro. Maria, ela sabe mais que João. Mas eu não consigo dizer no que Maria sabe mais, no que João sabe mais. Então, eu consigo apenas ter resultados globais. Né? Então, eu trabalho com a teoria clássica dos testes com medida geral do desempenho. Ela é muito utilizada, foi muito utilizada e é ainda utilizada atualmente, porque ela exige cálculos estatísticos menores. Eles têm
o recurso estatístico que você tem que utilizar é muito menor do que a teoria da resposta ao item. Então, diminui o custo, facilita, e dependendo do qual for o seu objetivo, ele cai muito bem. Por exemplo, se o objetivo é simplesmente classificar pessoas para saber quem entra na universidade e quem não entra, ela permite que você tenha um resultado interessante com baixo custo. A segunda é a teoria de resposta ao item. Como o próprio nome diz, ele trata do item e não da avaliação como um todo. Então, a preocupação do TRI não é apenas com o resultado global, mas ela trabalha com níveis de habilidade. Aí, é possível identificar que Pedro e Maria têm a habilidade de identificar horas em relógios. Então, os dois têm essa habilidade. Mas Maria consegue identificar medidas, consegue interpretar temperaturas, e Pedro não. Aí, eu vou dizer que Maria tem maior proficiência em matemática do que Pedro. Aí vou trabalhar com o grau de proficiência. A teoria da resposta ao item, ou TRI, ela trabalha com a seguinte forma. Ela pega cada questão, ou cada item, ou cada habilidade de uma pessoa e busca medir qual é a habilidade que ela tem naquele que ela tem. Para isso, quando ela tem uma certa habilidade, ela vai ter uma probabilidade de acertar um determinado item. Então, quando eu defino a habilidade, eu vou definir o item que eu quero avaliar. Aí, o grau de dificuldade da questão, ela vai estar relacionado com a probabilidade do acerto. Tendo uma determinada habilidade, se eu tiver pouca probabilidade de acertar, significa que o item está muito difícil. Ou, se a probabilidade do acerto for grande, a dificuldade do item ela é menor. Em alguns casos, isso, quando nós estamos avaliando, por exemplo, no SAEB, onde se pega várias faixas etárias, vários níveis de ensino, é de se esperar que determinadas habilidades, os alunos maiores, os mais velhos, eles tenham todas e sejam 100%, enquanto que os alunos de séries menores seja menor, essa probabilidade de acerto seja menor. Aí você vai definir qual é a habilidade desse aluno, qual é a proficiência desse aluno ou dessa escola. Para que você possa ter a teoria da resposta do item, ela trabalha com a ideia que você tem que calibrar as questões. Aí, quando você tem uma determinada habilidade, e você define que, para aquele grupo, o ideal é que 50% acerte, ou o grau de dificuldade seja 50%, você tem que calibrar essa questão de forma que você tenha a medida da proficiência dos alunos. Com isso, muitos casos, como no exemplo do Enem, você aplica a prova ou aplica os itens com muita antecedência para determinados grupos. E aí você vai ter itens que são equivalentes na medida da aprendizagem. Desta forma, se um aluno fizer a prova A ou a prova B, ele sempre terá o mesmo resultado. Então, é comparável o resultado que eu tive esse ano com o ano passado, porque a prova ela tem um grau de dificuldade equivalente. Então, a teoria da resposta ao item ela é uma avaliação mais precisa, mas, ao mesmo tempo, ela é muito mais cara e mais difícil de ocorrer. É por isso que no Enem, quando nós vamos, o número de acertos, ou melhor, a minha nota não depende do número de questões que eu acertei. Ela depende das questões. Se eu acertei questões que medem, que tem a maior probabilidade de acerto, ela tem um peso menor, porque ela indica que eu tenho uma proficiência baixa. Enquanto que se eu acerto essas e também acerto as questões que têm uma probabilidade de acerto
menor, então significa que a minha proficiência é maior. Então, para eu separar a avaliação, separar os alunos, elas têm um peso maior. Então, quando eu vejo o resultado, o gabarito do Enem, eu não sei como eu fui, porque depende do que está sendo medido. Então, nós temos aí o nosso quadro. O construto, o planejamento, a apresentação dos resultados e o modelo de medição. Quando eu vejo as variáveis do modelo de medição, eu vou dizer que se essa prova ela é muito fidedigna ou pouco fidedigna. Ou seja, ela consegue medir aquilo que eu desejo? Quando eu trabalho no planejamento dos itens e na apresentação dos resultados, eu vou avaliar ou verificar se aquela prova ela é válida, ou seja, ela está sendo útil para aquilo que ela está sendo projetada. Então, são essas 4 variáveis que indicam como que são construídas as provas. Mais detalhes? Vamos lá ler o texto do Jorge Bazin, que é um texto interessante. Terminando nessa nossa conversa, eu faço um convite para vocês. Para conhecer um pouquinho mais sobre a avaliação da educação, buscar algumas referências, eu sugiro que você baixe no meu site esse livro, né, Avaliação da Educação, Referência para a Primeira Conversa, que eu organizei junto com a Andréia Santana. Lá no link você pode baixar gratuitamente o livro, ou, se você quiser a versão impressa, você também tem um link para fazer a compra do livro. Até uma próxima!